gente tá aqui pra analisar uma série que vocês me pediram muito e também pra especular o motivo pelo qual ela foi cancelada, utilizando argumentos relacionados à narrativa, gênero e formato. Hoje a gente vai analisar One Day at a Time. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. A série da qual eu vou falar aqui é One Day at a Time, que tá na Netflix, que estreou em 2017, que é um remake de uma série dos anos 70. E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês por que séries como ela não estão mais fazendo tanto sucesso assim hoje. One Day at a Time é uma sitcom, ou seja, é uma comédia de situação, é um formato de série que existe. Agora, falando de estrutura, é uma série predominantemente procedural. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como é que funciona esse tipo de série, mas ela basicamente foca em narrativas episódicas, ou seja, conflitos que começam e terminam dentro do próprio episódio. Por exemplo, o primeiro episódio de One Day at a Time se ocupa em sua maior parte do debate se a filha Helena vai ou não fazer uma festa de 15 anos, ou seja, uma quinceaneira. O conflito é estabelecido logo nos primeiros minutinhos do episódio, quando a abuelita quer que a neta faça uma quinceaneira e a neta fala, não quero, não quero. Your daughter does not want to have a quinces. What? Why, we already booked the room, and I found a great band. I researched the history of quinceañeras and found out they're totally misogynistic. She's been reading again. Why do you let her read? Aí no final a mãe vai lá, concilia e na última cena elas decidem que sim, vão fazer uma festa de 15 anos. No, I'll do it. All I wanted was a good reason why, and you just gave me one. Are you really? That's so great! Outro aspecto que faz uma série ser uma sitcom é o fato dela ser gravada com muitas câmeras ao mesmo tempo. Parece besteira, mas isso é muito relevante sim pra forma como a história dela é contada. Porque uma sitcom tradicional é gravada com plateia, então você tem várias câmeras para que a mesma cena seja feita apenas 2, 3 vezes e você consiga pegar o máximo de ângulos possíveis. Geralmente são 3 câmeras. Tanto que toda vez nesse tipo de série, quando fazem uma piada, a gente escuta uma risadinha no fundo. E é por isso, é porque é a plateia rindo que tá ali ao vivo enquanto a série tá sendo gravada. Isso significa que a maior parte de uma sitcom se passa no mesmo cenário. Ah, agora eu entendi! Vocês podem perceber que em One Day at a Time a gente tem 2 cenários principais, que é a sala de estar da família e o consultório onde a Penélope trabalha. Por ser gravada com várias câmeras, plateia e nesses cenários fixos, a gente raramente vê movimentos de câmera mais sofisticados, como um plano mais fechado ou um close-up. Os enquadramentos costumam ser mais abertos e a gente vê tudo que tá acontecendo em cena e o máximo que a gente tem é um plano médio que pega da metade pra cima de um personagem. Quando o formato de sitcom foi criado, vale a pena a gente lembrar, existia um horário fixo pra pessoa assistir a ela. Se a gente pensar em séries como Seinfeld, Friends, Simpsons, How I Met Your Mother, todas elas passavam no horário fixo na televisão. E aí, se você perdesse 1, 2, 3, 5 episódios, não tinha problema, porque a história ou não andava, não tinha uma história da série toda, ou ela andava só um pouquinho, então os personagens quase não fazem referências a acontecimentos anteriores da série. E eu mesma fiz isso. Eu não tinha assistido One Day at a Time até assistir o piloto pra fazer esse vídeo. O que eu fiz? Eu assisti o primeiro episódio da série, o piloto, e depois eu fui ver o último episódio da primeira temporada. E adivinha só, eu entendi absolutamente tudo, porque o único fato que estava sendo narrado, que tinha acontecido em episódios anteriores, foi completamente explicado no último episódio. Então, de boa. Inclusive, o arco da primeira temporada na série é focado justamente na quinceaneira da Helena. Tanto que essa trama é estabelecida no primeiro episódio da série e concluída no último episódio da primeira temporada. Ou seja, quem assistiu uma sitcom podia perder 5 episódios, ou podia cozinhar enquanto assistia a série, podia ler um livro, ou podia estar só escutando enquanto limpava a casa. Não tem problema. Inclusive, sitcom é muito baseada em diálogos. A maior parte da retenção do público são as piadas e no texto, então você não conta muito com recursos visuais. E por que eu tô falando tudo isso? Porque hoje a gente tá na era do streaming. Hoje a gente escolhe o horário que a gente vai assistir a série. Não é como era antes, corria o risco da série estar passando e a gente tá fazendo outra coisa. Porque a gente tirou aquele tempo só pra assistir a série. Então as séries hoje têm um acabamento estético muito bonito porque elas sabem que você tá ali concentrado, prestando atenção no que tá acontecendo. Mas Bea, como é que são então as outras séries de comédia de hoje? Dentre os formatos de série de comédia que fazem muito sucesso hoje, a gente pode contar com mockumentary, que é o caso de Modern Family e The Office, né, que tem os personagens meio que dando entrevistas e tal. A gente tem também as tragicomédias ou as sitcoms, por exemplo, BoJack Horseman e Fleabag, né? Esse termo, sitcoms, inclusive, faz um trocadilho com sitcoms, né? Que sitcoms é comédia de situação e sitcoms é comédia triste. Então, tem essa relação aí.
E a gente também tá vendo séries de pós-comédia, como por exemplo Atlanta, que são tão inovadoras que você... Eu fico até meio assim de falar de Atlanta, que eu sinto que não tem capacidade, gente. Eu preciso estudar mais pra falar dessa série, porque ela é muito inovadora. E o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, é que esse gênero de sitcom tá se tornando cada vez mais raro, essa coisa de ser dentro de uma caixa, um negócio fechado que não tem nenhuma cena externa, você não tem nenhum close-up, nenhuma aproximação, nenhum refinamento estético. Ele tá se tornando muito raro. Two and a Half Men. Eu acho que eu peguei errado essa data, só um instantinho, Sam. How I Met Your Mother foi uma sitcom que acabou em 2014, Two and a Half Men acabou em 2015, Roseanne, que foi uma sitcom que durou 30 anos, acabou em 2018, e a gente tem Big Bang Theory acabando agora em 2019. Então a gente tá vendo que é um gênero que tá quase... Essa sitcom bem tradicional, bem quadradinha, quase não existe mais. E o Day at a Time constrói sua comédia principalmente em cima de estereótipos de personagens, o que é uma característica muito legal das sitcoms. Inclusive tem um livro muito legal chamado The 8 Characters of Comedy, que fala justamente dos 8 estereótipos mais utilizados pelos programas de sitcom. E eu percebi também nessa série que eles abordam várias questões dramáticas muito interessantes, como por exemplo, o trauma da Penélope dela ter servido no Afeganistão, tem também a questão dos antidepressivos, a gente vê também algumas questões sociais, principalmente relacionadas ao empoderamento feminino, sendo retratadas na série. Só que, pelos motivos que eu falei, o formato clássico de sitcom não suporta essas questões dramáticas, porque você não consegue dar o tom certo para abordar esses temas. Numa sitcom tradicional, são 4, 5 piadas por páginas, e uma página significa 1 minuto, então você tem uma plateia ali esperando para rir a cada 15 segundos. Tanto que, geralmente, quando o tom da sitcom começa a ficar mais dramático, é quando você tá preparando para jogar uma piada muito engraçada. Em relação a essa série, a gente também tem outro aspecto que é muito típico de sitcom, que é o procedural focado na mesma temática. A série foca no cotidiano de uma família cubana morando nos Estados Unidos. Então a gente tem a abuelita, que é super conservadora e quer praticar as tradições cubanas. A gente tem os 2 netos que já nasceram na América, então não tem muito daquela tradição. E a gente tem a mãe nesse meio termo, a Penélope, tentando ali conciliar esses 2 mundos. Ou seja, vocês percebem que a série é toda trabalhada em cima de estereótipos? A avó que fala espanhol, o filho millennial que se preocupa com as aparências, a filha feminista disruptiva e a mãe solteira trabalhadora que sustenta todo mundo e aguenta todos os trancos da casa. E isso é um dos maiores pontos que as outras séries de comédia têm procurado inovar. Os personagens não são uma coisa só. Eles não são sempre aquele estereótipo em absolutamente todas as cenas. Eles conseguem ser mais de uma coisa. E isso é mais próximo da nossa realidade, porque nós, seres humanos, conseguimos ser super fofos de manhã e super brutais à noite e continuamos sendo a mesma pessoa. Apolo espirrou no meio do meu discurso. E eu acho que essa série tem um grande potencial porque ela toca em assuntos muito relevantes. O próprio assunto de ter uma família cubana como protagonista é super importante e a gente tem gente suficiente para consumir esse tipo de conteúdo. Ao mesmo tempo, a gente tem também a questão do trauma, dos antidepressivos, dos pais que não moram mais juntos, a questão do exército, uma filha que é gay. Tudo isso está sendo muito debatido hoje. Mas eu acho que o fato da série ter um formato de sitcom não ajuda muito ela. Apolo vai latir. Tu não late, palhaço. Porque é um formato que não dá muita abertura pra gente explorar esse tipo de tema. É tipo assim, sitcom é um triângulo super rígido e você vai tentar encaixar um quadrado. Não encaixa, gente. Não encaixa. Mas eu acho que mesmo usando esse formato clássico, a série consegue ser um excelente produto. Eu fiquei com vontade de ver mais dela. Acho que se ela tivesse outro formato, ela seria ainda melhor porque ela teria mais potencial narrativo. A gente conseguiria aprofundar e explorar os temas dos personagens de outra maneira. E eu também acredito que ela vai conseguir outro distribuidor. E eu também acho que ela vai conseguir outro canal, outro distribuidor ou outro serviço de streaming pra distribuir. A gente não tá falando da morte desse formato, mas a gente tá vendo uma mudança muito grande, todo mundo do entretenimento. E sitcom é um formato muito quadradinho, muito certinho, com normas bem limitantes. Então percebe-se uma seção muito maior de gêneros como dramédia e tragicomédia, porque esse tipo de gênero permite que a gente tenha uma fluidez maior de narrativa e consiga abordar as problemáticas dos personagens de várias maneiras, de vários lados. Então é isso aí, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei analisar essa série, adorei falar desse tema aqui com vocês. Eu acho que uma das coisas que a revolução do streaming mais tá trazendo pra gente é essa renovação do gênero da comédia. Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo, deixa o gostei que me ajuda muito. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui, também falo de séries e filmes por lá. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau! Porra, filho, foi bonita essa minha aqui. Bora lá, Paulo Bento. Você geralmente fica quieto quando eu gravo, meu filho. Foi pro sofá. Já quieto. Onda aqui, cianeira. Eu fiquei ensaiando.